E aí, pessoal, beleza? Então, na última gravação que a gente fez aqui, a gente instalou aqui o Debian, criou a máquina virtual, a primeira máquina virtual dentro do Proxmox, né? E a gente instalou esse Debian, depois a gente converteu em template, e a partir do template a gente criou a máquina virtual, tá? Hoje, ou seja, neste vídeo, o que nós vamos executar é o seguinte: instalar o Windows Server 2019, seguindo as melhores práticas. Então eu já deixei aqui o link, ó. Se a gente digitar no Google Proxmox Best Practices Install Windows 2019, ele vai levar a gente para esse link aqui, tá? E aqui ele explica que para obter a melhor performance, você precisa ter o VirtIO Drivers, tá? Então estou clicando aqui. Você tem que criar a nova máquina virtual, selecionar aquela Windows 10, 2016, 2019. Também habilitar o QEMU, agente, tá? Implantar a ISO. E para o hard disk, ele está pedindo aqui para utilizar o VirtIO SCSI e setar o write back, tá? Então ele dá uma melhor performance. Esse default, que é o no cache, ele tem menos performance, porém ele seria um pouquinho mais seguro. No caso do ambiente laboratório, não tem problema. E a gente vai habilitar também o discard, tá? Para otimizar o uso do disco. Então, todas as informações que a gente precisa estão aqui. A gente vai precisar seguir elas. Claro, tem algumas coisinhas que a gente vai precisar fazer a mais para que a gente possa adicionar os drivers do VirtIO, etc. Durante a instalação, para que ele possa reconhecer, a máquina virtual possa reconhecer os drivers do SCSI, beleza? Então a gente clicando aqui, ele vai mostrar que tem aqui a parte do VirtIO, tá? Com drivers e tal. Então a gente pode ir clicando aqui por cima. Então vai trazendo aqui sobre para a virtualização, tal, né, explicando para nós onde que estão as informações. E aí a gente precisa agora pegar o que? A ISO de instalação, né? Então a gente está aqui no VirtIO. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver aqui, ó, install guest e tal, aqui, ó. Isso aqui. Older version, você tem que usar aqui, ó. Se você for instalar o Windows Server 2012, tem que usar aí sim uma versão anterior. Para você pegar a versão estável do VirtIO, ele tem aqui, ó, download VirtIO here, né? Download from here, ou seja, faça o download por aqui. Então ele vai fazer o download da última versão 1.240, tá? Então lembrando, você vai entrar aqui, ele vai mostrar, vai explicar sobre o Windows VirtIO e aí a gente vai baixar essa ISO, vai adicionar no Proxmox. Eu posso fazer igual a gente estava fazendo. Clico no botão direito, copiar link, tá? Posso até cancelar o que está aqui. E aí a gente vai lá naquele nosso Proxmox, em local, ISO, download from URL e cola o URL aqui. Então o próprio Proxmox já vai baixar o URL. E enquanto ele baixa essa URL, tá? Deixa eu ver aqui, ele tentou trazer, mover permanente, papapá. Vamos ver como que se ele mandou lá para dentro. Aqui, ó, tá baixando. Então, enquanto ele está baixando aqui, a gente precisa da ISO do Windows Server 2019. Eu tenho essa ISO no outro Proxmox, que seria esse aqui, onde está rodando a nossa VM, tá? Então, aqui dentro eu tenho várias ISOs, entendeu? O que eu vou precisar é essa do Windows Server 2019. Então, como que eu posso fazer isso para transferir essa ISO para lá? Aí a gente pode usar o nosso Linux, ou eu posso baixar essa ISO, ou copiar via WinSCP para a máquina e daí enviar. Tem várias formas. Vamos direto para a linha de comando. Esse é o PVE, tá? PVE, que é o servidor teste nosso.
Tá? Então IP, ADDR, menos BR, menos CA, ele vai dizer aqui, ó, o IP dele é esse. Aí, as ISOs ficam aqui dentro, ó. Então, se eu entrar aqui, as ISOs vão estar aqui. No meu outro, ó, tanto é que ele está baixando aqui a ISO, ó, 557 MB, 559 e terminou. Agora, se eu quiser trazer de outro Proxmox, provavelmente vai ser esse local. Vamos conferir? Então, vamos entrar aqui, 10, 200, 200, 18. Vou entrar com o usuário root, a senha fornecida. Isso é essa, isso. E vamos tentar entrar naquela pasta e verificar se tem, ó, estão todas as ISOs estão aqui. O que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó, SCP, tá? 10.200.218, dois pontos. Pego esse endereço e vejo qual ISO que eu quero, 2019. Colo aqui e dou um ponto. Então ele vai fazer um SCP de lá. É uma conexão SSH, ele vai trazer essa ISO de lá. Agora coloca a senha e já estamos trazendo a ISO para cá. Então existem várias formas de você fazer esses procedimentos. Agora, como a gente não precisa baixar da rede, ele está pegando diretamente do seu hospedeiro, vamos dizer assim, né? Vai ser bem rápido, mais rápido que se a gente fosse puxar da internet. Vai depender muito de como que é seu link de internet mesmo, né? Ó, show de bola. Copiou, vamos ver se vai estar aqui dentro. Tá aqui. Sobrou espaço em disco para nós? Ah, tá de boa ainda, tem 24 GB livre. Então a ISO tá aqui dentro, vamos ver se ele apareceu aqui no nosso Proxmox Lab. Ó, aqui terminou também. Vamos dar um... Vou clicar fora, clicar dentro de novo. Opa, já tá aqui a ISO do 2019. Também está o Debian 12 aqui e o Virtual.io. E como que a gente faz a criação de uma máquina virtual Windows? Neste caso, o Windows Server 2019. A gente vai executar o seguinte procedimento. Botão direito, criar máquina virtual. Vamos setar um nome. Eu sempre coloco o nome de T para depois utilizar, converter ela como template, tá? Então, Win SRV 2019-01. Beleza? Pegou aqui com VMID 102, lembrando que esse VMID ele vai incrementando o decorrer do tempo. Porém, a gente pode trocar também, se eu quisesse que fosse assim a 400, 500, não tem problema nenhum. O que não pode ser abaixo de 100, fechou? Então, chegou até aqui, vou selecionar a ISO para instalação, vou dizer que aqui é o Microsoft Windows e ele vai ser aqui, ó, uma ISO do 2019. Então, 2019 está aqui. Vamos adicionar também aqui os drivers do Virtual.io. E onde que estão os drivers Virtual.io? Também estão aqui, ó. Virtual.io Win, beleza? Então, show de bola. Isso aqui que a gente tem que adicionar para na hora da instalação ele poder detectar tanto placa de rede quanto o adaptador SCSI, tá? Então, passou até aqui. Vamos selecionar como ele mostrou nas melhores práticas, que é Virtual.io com guest selecionado. Show. No cache, ele falou para colocar write back para melhor performance e o discard. O discard é para que ele possa, de tempo em tempo, eliminar o espaço em disco que não está sendo usado. Isso diminuir o tamanho do disco que está armazenado dentro do Proxmox, tá? Para instalação Windows Server 2019, a gente indica pelo menos 70 GB. Ele vai estar na storage de VM, então a gente tem espaço disponível e vai utilizar o QEMU, tá? Que eu já expliquei para vocês. Então, chegou até aqui. Vamos colocar aqui uma quantidade de 4 processadores e o processador esse mesmo. Quanto de memória, Lucas? Para o Windows Server em máquina virtual, 4096 está show de bola. Porém, vamos fazer um cálculo aqui, tá? Para saber quanto que a gente pode colocar aí que não vai onerar e também possa utilizar, né?
Então, por exemplo, se eu colocar aqui, a gente fazer um cálculo, 1024 vezes 5 dá 5.100. Então, aqui, ó, 5.120. 5.120, ou seja, 5 GB de memória. Lembrando que esse virtualizador aqui, tá, ele tem 10 GB de memória. Então, eu vou colocar 5 GB de memória aqui e avançar. Placa de rede, isso aí, VMBR0 e VirtIO, seguindo o procedimento. Fechou? Tá tudo aqui bonitinho. Agora a gente só manda um finish. Não tá criando aqui o ID 102. Beleza. A máquina está criada. Não está startada. Então tá com 4 processadores, 5 GB de memória, né? A parte da console, o hardware já tá todo aqui, ó, informado pra gente, com os 2 discos, tá? A parte de boot também é interessante a gente ver. Quem que vai dar boot aí, Lucas? Então, na ordem, ele vai dar boot e tentar dar boot no disco normal. Depois no VirtIO. Depois no Windows Server. Então vamos trocar aqui, ó. Vamos colocar que o segundo boot vai ser no Windows Server. E depois placa de rede. Damos um OK. Beleza. QEMU Agente está ok. Lembrando que o QEMU Agente é igual o VMware Tools, né? Então, quando a gente ativa o QEMU Agente, ele vai já instala o QEMU Agente, ele já vai colocar drivers de placa de rede para que pegue 10 GB, melhor vídeo, ou seja, vai ficar bem mais performático, tá? Então, show de bola. O restante a gente não precisa ver aqui. Botão direito, Start, botão direito, Console. Beleza, chegou aqui, já vai carregar o Windows Server, instalação. Show de bola. Instalação em inglês, sempre usem para o Windows Server. Vamos selecionar aqui a linguagem do tempo, né, o formato de tempo e o teclado. Então, no meu caso é esse. Install Now. Vamos selecionar aqui Desktop Experience e o Standard, tá? Aceitamos os termos. Custom Install. Aí vocês vão ver que quando chega nessa parte da instalação, não tem nenhum disco detectado. Aqui que está o lance do momento. A gente vai mandar carregar os drivers que estão lá no VirtIO, tá? Então, na ISO, olha aqui, ó, chegamos na ISO. Se eu clicar aqui, vamos ver onde que tem aqui, ó. E, ó, VirtIO e SCSI. Selecionei aqui Windows Server 2019 MD64. Ok, detectou. A gente clica em avançar. Show, detectou o disco. Só isso? Não, vamos aproveitar e já carregar os drivers da placa de rede. Então, novamente. Chegou até aqui, a gente vai procurar aqui, ó. Tem, se eu não me engano, é NetKVM. Deixa eu ver se é esse mesmo. É. Vamos lá. NetKVM, Windows Server 2019, MD64. Ok. Tá aqui. Red Hat VirtIO Ethernet Adapter. Fechou. Agora é só clicar em New, Apply, OK. E Next para começar a instalação. Beleza. Chegando até aqui, a gente vai criar uma senha de acesso do administrador. Beleza, chegamos aqui no Proxmox. Agora a gente tem como executar o Ctrl+Alt+Del, então a gente vai enviar o Ctrl+Alt+Del por aqui. Colocar a senha de acesso. Fechou, vocês viram que já detectou a placa de rede. Vou clicar em Yes aqui. Char. E a primeira coisa a gente vai verificar como que está a parte dos drivers, tá? Então, ficamos aqui. Tem aqui, ó, processador, 5 GB.
Beleza? A gente já consegue ver como que tá essa instalação, né? E Device Manager, claro que tinha como entrar direto em Device Manager, mas queria mostrar que, por exemplo, ele detectou o disco, tá? Aí só teve um lance que faltou a gente setar ele como SSD, porque era um E ali, mas não tem problema algum aqui, tá? O display adapter tá o basic, tá? E aí tem isso aqui. Como que a gente vai fazer para corrigir a situação? Primeira coisa que a gente faz, abre o Explorer, vamos até o disco do VirtuaIO e a gente vai instalar isso aqui, ó. VirtuaIO WinGT x64. Então, vou aqui, feita. Ele já vai instalar todos os drivers, Balloon, tal. Agora, se a gente for verificar, ó, já detectou todos os drivers, está tudo certo. Finalizando, o que eu faço a mais? Se você for verificar, ele ainda não tem o IP aqui aparecendo, Guest Agent. Então, a gente vai precisar instalar o Guest Agent. Tá? Então, pegou aqui, ó, Guest Agent e o x64, tá? Então, só instalar. Fechou. Vamos verificar se deu certo. Show de bola. Então, a instalação é essa aqui, do padrão de instalação e um sistema operacional Windows Server 2019. Claro que, o que eu faria depois disso? Eu faria todas as atualizações do Windows. Depois de atualizar ele completamente, eu faria um sysprep, enviando o desligamento. Depois dele desligado, eu converteria ele para template. E aí, a partir daí, eu posso ir usando sem precisar ficar instalando o sistema operacional toda vez. Então, era isso que eu tinha que passar para vocês hoje. Beleza? Daqui a pouco eu vou gravar um próximo vídeo, disponibilizar para vocês também. Valeu? Um abraço, tchau.